Bom dia a todos. Com muita alegria a gente dá sequência hoje ao nosso trabalho do grupo de oração Ismael e nós vamos dar sequência igualmente no nosso bloco de orações voltada para as fases da vida. Na semana passada todos lembram que nossa oração foi voltada para as crianças e dessa vez o nosso público-alvo serão os adolescentes. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a educação dos adolescentes. Evidentemente que não vai ser possível aprofundar muito, porque nosso tempo é curto, mas a gente vai tentar dar algumas noções gerais e a partir daí a gente vai também apresentar o mantra do trabalho de hoje. Iniciando, então, as nossas atividades. Primeira coisa, a gente vai definir aqui, segundo a lei brasileira, qual o critério em que se considera uma pessoa criança, adolescente ou adulto. Então, segundo o artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente, considera-se criança para os efeitos desta lei a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, para a nossa legislação, a criança permanece nessa condição até 12 anos incompletos, ou seja, a véspera do aniversário de 12 anos. A partir do dia que completa 12 anos, a pessoa já é considerada adolescente. E nessa condição ela permanece até a véspera do aniversário de 18 anos. Completou 18 anos, perante a lei brasileira, já é uma pessoa adulta. Já atingiu a maioridade, tanto penal quanto civil. Então a gente definiu essa divisão aqui para a gente compreender a abordagem posterior que será feita também, que de certa forma vai levar em consideração esse mesmo critério. Então vamos passar na sequência aqui. Então a gente tem o Emmanuel falando no livro O Consolador, na pergunta 109, a seguinte consideração que ele faz. O período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Até os 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo. Nessa idade, ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica. Suas recordações do plano espiritual são por isso mais vivas, tornando-se mais suscetível de renovar o caráter e a estabelecer novo caminho, na consolidação dos princípios de responsabilidade, se encontrar nos pais legítimos representantes do colégio familiar. Em resumo, o que Emmanuel está dizendo é que quando o ser renasce, até a idade de 7 anos, é mais fácil de assimilar valores novos. A partir daí, então, ele ser moldado para poder formar sua personalidade de uma forma superior ou não, de acordo com aquilo que ele tiver contato. Já se sabe, de acordo com os estudos de Pietro Baldi, que as forças que compõem a personalidade humana são a força materna, a força paterna, a força do ambiente e a força do espírito. Então, até os 7 anos de idade, ele está mais sujeito principalmente à força materna, à força paterna e, de certa forma, também às forças do ambiente. É por isso que é muito importante nessa consideração utilizar desse período para introduzir os valores cristãos, os valores superiores para a criança. E aí pode-se pensar, por que eu estou falando de criança se hoje a nossa oração vai ser voltada para os adolescentes? Porque mesmo depois que se completa os 7 anos, essa suscetibilidade permanece, em grau diminuído, mas também permanece. De maneira que, se isso não foi feito, esse trabalho educativo com os princípios superiores, com os valores superiores até os 7 anos, ainda dá tempo de prosseguir assim, como a gente vai ver no decorrer do estudo. Então, vamos passar para o próximo slide aqui. Aí já é o Pietro Baldi que fala no livro Fragmentos de Pensamento de Paixão, quarta parte. Os jovens são de fato um espelho no qual tudo reflete, pois são constituídos para serem, nesse período de vida, acima de tudo intuitivos e receptivos, como esponjas destinadas a absorver. Nesse capítulo do livro Fragmentos de Pensamento de Paixão, o Baldi está falando de alunos já, muitos com essa idade, entre 12 e 18 anos. Eles permanecem como sendo essa esponja. Então ainda dá tempo da gente introduzir esses valores superiores para a adolescência. E no período atual em que a gente vive tantos desequilíbrios,
cada vez mais cedo, né, jovens, adolescentes, muitas vezes até crianças, se perdendo em erros graves, até muitas vezes até ceifando a própria vida, cometendo suicídios, ou já se entorpecendo com vícios morais, vícios físicos, né, vícios sexuais. Então é muito importante que a gente faça a nossa parte para modificar essa realidade no futuro. Por isso que foi definido esse critério também de oração pelas fases da vida. Vamos prosseguir aqui. Novamente agora Emmanuel, no livro Consolador, tece essas considerações aqui. Passada a época infantil, credora de toda vigilância e carinho por parte das energias paternais, os processos de educação moral que formam o caráter tornam-se mais difíceis, com a integração do espírito em seu mundo orgânico material. E, atingida a maioridade, se a educação não se houver feito no lar, então só o processo violento das provas rudes do mundo pode renovar o pensamento e a concepção das criaturas, porquanto a alma reencarnada terá retomado todo o seu patrimônio nocivo do pretérito e reincidirá nas mesmas quedas se lhe faltou a luz interior dos sagrados princípios educativos. Então foi exatamente isso que nós falamos, que apesar de já ter passado o período dos 7 anos, esse período que vai até a maioridade ainda dá para moldar, ainda dá para gerar valores superiores no ser, para que ele possa absorver e levar isso para a sua personalidade durante toda a vida. Né? Porque a partir da maioridade, com a fruta madura, por isso que eu coloquei a imagem da banana aí, fica bem mais difícil, porque ele já vai ter carregado todo o seu conteúdo do pretérito que o viciou. Esse é o grande problema. Então ainda dá tempo, durante a adolescência, até a maioridade. E lembrando, um detalhe importante aqui, que no livro Consolador foi feito no final dos anos 30, dos anos 40. E a maioridade, naquela época, pela lei brasileira, era até aos 21 anos. Então, ou seja, tem muito tempo ainda para poder trabalhar, né, depois dos 7. Vai ter uma absorção talvez menos eficaz do que aquela educação de qualidade até os 7 anos, mas ainda é um período, a adolescência, que dá para corrigir muitas tendências negativas. Prosseguindo, então. E aqui, de novo no livro Consolador, na pergunta 108, a gente vem a dúvida, né? De que forma que é a educação? Quais os métodos? Né? A pergunta é até mais específica. Onde é a base mais elevada para os métodos de educação? E aí o Emmanuel diz, as noções religiosas, com a exemplificação dos mais altos deveres da vida, constituem a base de toda a educação no Sagrado Instituto da Família. Então é isso que precisa, noções religiosas com exemplificação dos mais altos deveres da vida. Se esse conteúdo for passado, nesses termos, fica bem mais adequado à personalidade humana do ser em desenvolvimento se desenvolver da forma que vai levar a um êxito no processo reencarnatório. Né? E se poderia argumentar, poderia dar liberdade para a criança desenvolver com seu próprio critério, né? Com as próprias experiências da vida. O Emmanuel não considera isso uma boa ideia. Olha só o que está no livro Consolador, na pergunta 113. O pretexto de que a criança deve desenvolver-se com a máxima noção de liberdade pode dar ensejos a graves perigos. Deve nutrir-se o coração infantil com a crença, com a bondade, com a esperança e com a fé em Deus. Agir contrariamente a essas normas é abrir para o faltoso de ontem a mesma porta larga para os excessos de toda sorte, que conduzem ao aniquilamento e ao crime. Então essa ideia ela não é adequada, da criança simplesmente chegar e fazer aquilo que ela entender. Não, o que precisa é ela ser orientada, porque senão pode acontecer com essa imagem que eu coloquei aí. Né? A criança vai e começa a experimentar os vícios desde cedo, e nós sabemos que isso aí é uma tendência do ser reencarnante, que já viveu várias experiências. Deve-se então evitar esse pensamento faltoso, né, esse pensamento equivocado de que a criança deve se desenvolver por conta própria. Não, tem que realmente, tanto a criança como o adolescente, ser inserida nos valores educativos. E para concluir a parte de exposição, nós temos aqui o Paulo de Tarso, interessante, que é uma orientação antiga, mas que permanece válida para os dias atuais, falando
na carta ao Timóteo, né? Para a mocidade. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. As paixões da mocidade que levam aos desregramentos, aos vícios, à rebeldia, né? Paulo de Tarso orienta que se deve fugir disso para uma realidade mais elevada. Partindo agora para o nosso mantra, a gente vai pegar a oração dos jovens lá do Neio Lúcio. Corrige-nos o entusiasmo, a fim de que a paixão inferior não nos destrua. E vamos repetir isso por 3 vezes. Então era isso que eu tinha para passar para vocês, pessoal. Quem quiser se aprofundar mais nesse tema, a gente tem a série Papo com o Maurício, que tem abordado muito sobre família. E no episódio 5 ele comenta muito sobre a questão da educação de crianças e jovens. Vale a pena conferir. Aqui foi mais uma orientação geral voltada para o nosso trabalho de oração. Conto com todos às 11 horas. Abraços e até lá.